Após uma longa caminhada pelo Monte Fuji, levando 4 horas e meia com algumas paradas para descansar, aproveitar a paisagem e comer, eles chegariam em um tempo bom e previsto. Além do mais, eles estavam pegando rotas alternativas e secretas que somente Lisa e Kenshin conheciam e que era extremamente secreta e afastada dos civis. Além disso, eles carregavam o caixão que continha o corpo de Erza. Outro fator que dificultou um pouco a escalada foi a baixa temperatura. Após chegarem no local determinado por eles, os mesmos veriam Kenshin de longe. Kenshin notaria que Obito segurava as lágrimas e não conseguia o olhar diretamente. Após isso, todos sem ao menos trocar uma palavra começaria o enterro. Está chovendo. Até os céus choram. No fim, o que eu pude fazer foi olhar. Nem mesmo ela foi capaz de vencer um Fraxion. Realmente, só os Hashiras podem vencer. Então como? Você está vivo após enfrentar 2 deles. Havia cerca de 3.000 pessoas no local, e somente 200 morreram pelas mãos do Ami. Erza fez um bom trabalho, ela era incrível. Você foi primeiro pro pós-vida, não é? Me diga, conseguiu ser o que queria ser. Não sinto exatamente tristeza com sua partida, afinal, você teve a vida que sempre quis, por isso, estou orgulhoso. Porém, Senhor Rengoku, me deixe ser sua companheira. eu não sou um Hashira para ser tão importante assim. Pelo contrário, comecei agora minha carreira como um caçador. Apenas posso ensinar a respiração da chama. Não pense errado, não quero aprender. Quero segui-lo, e compensa suas falhas. Já tive um mestre perfeito que me treinou. Naquele dia, na seleção final, eu vi você brilhar. E isso me fez querer te seguir. Por isso, deixe-me segui-lo. Tudo bem, desde que consiga me acompanhar. Porque alguém tão bom teve que morrer, não importa mais. Estou orgulhoso de como seguiu sua vida. Saiba que as faíscas de sua determinação iluminou uma nova vida. Você disse uma vez que só iria beber quando tivesse morta. Bem, é hora de partilhar um belo saque, não acha? Muito bem, está na hora de ensinar a respiração que representa o poder do clima. Poder do clima, que interessante. Eu fiquei sabendo que esse poder nasceu a partir de 3 respirações distintas, a da chama, da água e a do vento, que interessante. Tudo bem, como é uma jovem prodígio dos Tojis, irei ensinar isso a você. Não só isso, mas os segredos das armas de sangue. Mais uma aluna é Kenshin. Vejo que vou ter que treinar no seu lugar. Todos seus alunos você passa pra minha tutela. Mas que saco, pare de me explanar. Espero que tenha sido feliz, minha cara amiga. Eu prometo, Erza, honrarei seu nome, sua vida, sua alma, sua história. Seguirei o caminho que você trilhou, um caminho de luz e honra. Espero um dia ser forte. Como você foi, eu serei um caçador. Minha pequena borboleta, seu legado continuará por essa geração. Ela seguirá seus passos e sua história, assim como o nosso novo pupilo. Acho que você se orgulha de tudo, mas te resta confiar na nova geração. Assim como a tradição de um samurai, irei revelar os feitos de Erza em sua vida. Erza em sua vida foi uma Onamusha, uma samurai Kunoichi, uma samurai de alta classe e respeito. Sua vida foi honrada, salvando vidas humanas na luta contra demônio, treinando a nova geração, garantiu sorrisos de vidas jovens, serviu pais de maneira digna e sobre esses feitos, declaro, Erza, você teve a vida mais honrada, entre o céu e a terra. Você foi a número 1, porém como nossos antepassados reagiram à morte de seus amigos? Exatamente, rindo e com um sorriso. Afinal acredita-se que caso haja muita demonstração de tristeza durante essa parte da cerimônia, o espírito pode se sentir perturbado e permanecer onde está. Portanto, os presentes no funeral escondem suas tristezas atrás de véus ou de rostos pétreos ou riem junto ao morto, lembrando do passado. Assim como ela sempre dizia, devemos salvar o máximo de pessoas, afinal não podemos morrer sozinhos, e como queremos ser ajudados. Após termina de falar, se aproximava o fim do funeral, onde o cheiro forte das chamas combinava com as emoções que Obito sentia. Mal sabia quem tinha ao proclamar tais palavras, acabaria lançando uma maldição pro Uchiha, assim os mesmos cremariam o corpo da caçadora. As cinzas do corpo seria colocado para descansar em uma urna especial, urna essa que seria guardada em um templo. A nova geração não pode ficar triste, ela é o alvorecer desse mundo, a chama que brilha e seguirá iluminando a vida de inúmeras pessoas. Algumas luzes estão prestes a despertar, outras já seguem seu caminho, e outras ainda estão fracas, mas mesmo assim brilham de uma maneira tão confortante.
Todos que falam mal de você, temem o seu talento, eles só têm inveja. Muito obrigado, mestre, eu prometo que irei fazer o meu melhor para a organização, muito obrigado por ter colocado essa confiança em mim. Parabéns por ter sido promovida a Harsira. Engraçado. Antes foi o mestre, agora a pupila que virou Harsira. Parabéns, Mitsuhi, mesmo com tantas dificuldades, virou uma Hashira como prometeu. Finalmente mais uma mulher na equipe. Espero que a gente se dê bem e possa fazer missões juntas. O que achou dela, Albanai? Não tenho comentários, apenas espero, me dá bem. Tanto faz, o problema é que nesse ritmo, tem muita gente se tornando Hashira, talvez estamos com sorte demais. Bem, não precisam se preocupar. Na próxima seleção de caçadores irá participar 2 jovens promissores, que tenho certeza que seus potenciais podem superar muitos daqui. Estou ansioso para isso. Para uma Hashira afirma com tanta garra, é porque eles são prodígios. Kenshin, Lisa, tem algo que está remoendo meu coração. Eu estou mentindo para vocês desde o início, e agora eu vou revelar toda a minha história, meus segredos, e com isso quero que me perdoe. Apenas uma pessoa sabe disso, que é a Mitsuhi, e tendo como base na reação de vocês, irei saber se estou na minha terra. Vocês estavam surpresos e curiosos sobre o motivo que eu não sei nada sobre esse país. Finalmente confia na gente. Bem, estarei de ouvidos abertos. Pode falar o que quiser. Porém, antes me diga, por que revelar isso agora? Isso tem a ver com a Erza. Somente por medo, não pude salvar a Erza, sendo que eu tinha poder para isso. Desembucha logo então. Meu nome é Obito Uchiha, membro do clã Uchiha, um dos fundadores da aldeia que eu morava, a aldeia da Folha, Konohagakure, a aldeia do Paz do Fogo. Como um ninja desse paz, meu sonho era ser Hokage, coisa que pode ser impossível agora. Konoha, nunca ouvi falar. E o que é um Hokage? O Hokage, literalmente significa sombra do fogo, sendo aquele que representa a vontade do fogo. É o líder de Konohagakure. De acordo com Hiruzen Sarutobi, a vontade do fogo é o que dá a força para o shinobi continuar lutando, levantando a força de vontade e a força de caráter. A vontade do fogo também é o símbolo de esperança e sonhos da geração anterior, sendo passados para a próxima. Então o Hokage é o líder dessa aldeia. Nunca ouvi falar nessa vila. Conte-me mais da história dessa vila e por que é impossível ser um agora. Durante a era dos estados combatentes, os ninjas eram organizados em pequenos clãs mercenários, que não sabiam nada além de batalha. Os 2 mais fortes desses clãs eram o Senju Hashirama e o Uchiha Madara. Eventualmente, com a intenção de acabar com o incontável derramamento de sangue, Hashirama Senju usou sua posição como líder de seu clã para criar uma trégua com o clã Uchiha através de seu líder, Madara. O Senju, os Uchiha e seus clãs afiliados então formaram a primeira vila shinobi, Konohagakure, um nome inventado pelo próprio Madara. A aldeia foi construída onde tanto Hashirama quanto Madara se reuniam quando crianças, onde Hashirama foi o responsável pela construção de quase toda a vila. Como o intuito era proteger as crianças e a nova geração, a aldeia foi construída em um local secreto e difícil acesso. Agora, sobre o motivo que é impossível eu ser um, se deve à minha história. Afinal, acreditam que eu morri durante a Terceira Guerra Mundial Shinobi, com meu único legado sobrevivente sendo o Sharingan que eu dei ao meu companheiro. Eu participei de uma guerra mesmo sendo criança. São tempos difíceis. A causa da minha morte foi esmagamento por um deslizamento ao salvar meu amigo e a minha amada. Ok, isso está muito difícil de se acreditar. 3 guerras mundiais aconteceu e a gente nem sabia. Como você sobreviveu a tudo isso? Mas que história de merda. Como eles têm coragem de mandar crianças pra guerra, e como a gente nunca ficou sabendo dessa guerra, pra uma guerra mundial, e a gente tá sabendo, só se você fosse de um continente isolado. Eu fui resgatado pelo mesmo Madara Uchiha idoso, que tinha entre 90 a 100 anos, tudo isso graças às células do Hashirama. O desmoronamento me levou para um dos túneis que levavam ao cemitério das montanhas. Todo o lado direito de meu corpo para baixo do pescoço foi completamente destruído, o que levou Madara a reconstruir meu corpo usando o corpo artificial de Hashirama. Esse é o motivo do meu corpo anêmico lá no nosso primeiro encontro. Pergunta o que quiser. Kenshin diria dando um sorriso. Ótimo. Bem, primeiro, o que é isso em seu braço? Porque ele está branco. Obito diria em mente. Droga, eu não sinto seu chakra, mas o que é isso? Eu ainda não tenho muitas informações sobre ele. Ele parece ser alguém forte pela sua katana. Eu não tenho total confiança nele, então farei o que a Academia Ninja me ensinou. Reúna informações. Vou inventar alguma desculpa. Kenshin.
Ele me disse que eu agora lhe devia minha vida. Eu só queria voltar para Konoha e estar com seus amigos. Madara me informou que meu novo corpo iria impedir-me de se tornar um shinobi de novo. Como que aquele Madara que criou a vila, viveu por 100 anos, viu 3 guerras com seus olhos graças às células de um homem, e como ele reconstrui o seu corpo. Por acaso esse cara tem células de um deus? E foi assim que você me conheceu, não é? Tentando voltar à sua aldeia. Não sabendo o caminho, você se perdeu e parou no Japão, não é? Me diga que é. Não foi bem assim. Venha comigo. Vamos a um lugar mais aberto para eu provar tudo isso. E Siriza, ele tem. Não é à toa que ele foi conhecido como o deus Shinobi. Madara e Hashirama são meus ídolos. Bem, voltando à história, Madara pregou sobre a natureza implacável da realidade e como ele tinha um plano para mudar o mundo. Ainda não convencido, mas sendo incapaz de sair, eu permaneci sob o cemitério das montanhas para me recuperar, enquanto estava em fase de reabilitação para usar meus novos membros. Madara me treinou e me ensinou jutsus poderosos e revelou o conhecimento do clã Uchiha. Eu aprendi muito naquele período. Jutsus secretos são um exemplo. Que tipo de jutsus secretos? Me dê exemplos. Então que dizer que os jutsus ninjas são reais? Sabia que o Tengen estava mentindo pra mim. Eu já disse pra ter paciência, de desgrama. Tudo na sua hora. Já estou chegando nas últimas memórias antes de te conhecer. Voltando de novo. Quando eu finalmente estava me acostumando com as novas pernas, Zetsu Branco me alertou para o fato de que Kakashi e Rin foram cercados por shinobis de Kirigakuri e que eles estavam em perigo. Eu tentei destruir a pedra que bloqueava a saída, mas acabei perdendo o meu braço direito no processo. Kurogoro então se envolveu em torno do meu corpo como uma armadura, e eu usei o poder da estátua demoníaca do caminho exterior para destruir a pedra. Enquanto eu me preparava para sair, avisei Madara que eu não tinha a intenção de voltar, mas lhe agradeci por ter salvado minha vida. Usando Guru para localizar meus amigos, eu descobri que Minato, meu sensei, estava ausente mais uma vez, assim como na minha entre aspas morte. Em meu caminho, o encaixe do meu olho esquerdo teve um vislumbre do que o olho esquerdo estava realmente vendo, mas eu neguei o que havia visto. Porém, ao chegar no campo de batalha, eu fiquei chocado ao ver que Kakashi tinha empalado Rin através do coração com seu Shiguri. Depois disso, senti meu Sharingan amadurecer e minhas células ficarem mais fortes. Após isso não me lembro de mais nada, apenas lembro do que aconteceu depois da Ai, que foi. Você acordando na minha casa, confuso, doente com fortes pesadelos. Está muito difícil de acreditar em tudo isso. Por isso viemos para essa área mais afastada. Primeiro olhe para o meu olho escuro. Esse olho é o meu original. O outro pelo implante, pois o meu original eu doei para o meu amigo. Agora se templem, Sharingan. Mas que porra é essa? Olho vermelho. Agora deu o caralho mesmo. Carai meno, olho de drogado, tu é um Oni por acaso? Não, se não teria morrido pro sol, talvez um super-humano. Pros olhos de vocês eu sou. Isso que acabaram de ver foi meu Sharingan, um poder inscrível que pertence a todos os Uchihas. Foi esse olho que entreguei ao meu amigo. O Sharingan é uma Kekkei Genkai que se manifesta em alguns membros do clã Uchiha. Sua verdadeira forma se manifestou pela primeira vez em Indra Otsutsuki, o ancestral mais antigo do clã. O Sharingan veio a ser considerado como um dos 3 grandes Dojutsu ou 3 grandes técnicas oculares, juntamente com o Bakugan e o lendário Rinnegan. O Sharingan pode enxergar o fluxo de chakra das pessoas. O chakra é a energia vital que todos nós temos, e que por algum motivo vocês não têm mais agora estão tendo. Irei explicar melhor mais pra frente. Ele deixa a visão mais ampla para enxergar as coisas com mais velocidade, mas sua visão de fluxo é inferior ao Dojutsu dos Ulgas. A habilidade mais conhecida do Sharingan é a cópia e a capacidade de ler os movimentos de alguém. O usuário pode usar o seu Sharingan para copiar os selos de mão de seu adversário para usar o mesmo jutsu que ele. Ou seja, eu posso usar qualquer habilidade não herdada por sangue do mundo. Por isso consegui entender a essência da respiração do trovão, porque eu copiei. Porém, por algum motivo, não consigo copiar as respirações. Outra habilidade muito conhecida do Sharingan é a liberação de Genjutsu, técnica de ilusões mentais. Quando olham direto nos seus olhos, eles ficam presos em ilusões e são controlados pelo Sharingan.
E por fim, 2 jutsus secretos que aprendi com Madara e Izanagi e Izanami, porém são técnicas que podem causar um grande caos e desordem dentro de uma sociedade. Então o uso dos 2 jutsus foi proibido pelo clã Uchiha, além de que eles sacrificam a visão do olho que lançou o jutsu, por isso prefiro não falar sobre eles. Tudo isso de poder em um único olho, incrível. Ah, ok, isso me prova muita coisa, porém não é tudo, eu sei disso. Verdade, não é tudo, por isso vejam isso daqui. Primeiro uma desmontração de fogo. Katon. Gakki no Jutsu. Esse foi o poder que representa a liberação de fogo. Doton. Dorieki. Esse representa a liberação da terra. Futon. Daitopa no Jutsu. Esse poder representa a liberação de vento. Suiton. Suiridan no Jutsu. Esse poder representa a liberação de água. E por fim, mas não menos importante, Raiton. Shidori. Esse representa a liberação do elemento raio. Eu não sei usar direito ele. Só vi o Kakashi usar esse jutsu e lembrei dos selos de mão. Esses são os 5 elementos básicos. Fora esse existe mais 3 liberações não elementais que também sei usar. Esses são o estilo Yin, o estilo Yang e o estilo Yin Yang. Como você é capaz de usar tudo isso de poder? Eu entendi que essa energia vital faz você usar os jutsus. E pelo que entendi, cada jutsu tem tipo um código de selos de mãos. Mas mesmo assim, como pode usar tantos poderes assim? Exato, deve ter alguma limitação nisso tudo. Todos os jutsus precisam realizar movimentos complexos com as mãos. Existe um total de 12 sinais, fora os sinais de jutsus específicos. Um ninja promissor consegue reduzir a quantidade de sinais de um jutsu com o tempo. Eu sou capaz de utilizar todas as 5 mudanças básicas da natureza, junto com o estilo Yin Yang, como um Uchiha. Além disso, segundo Madara, com a matéria do corpo de Zetsu branco usada como seus membros substitutos, e as células de Hashirama, eu posso utilizar o estilo Madeira, uma combinação de chakra à base de terra e água, uma Kekkei Genkai. Eu aprendi com Madara como executar uma variedade de diferentes tipos de ninjutsu. Ele me ensinou a usar Kekkei Jutsu, jutsus de barreiras, sentir chakra, tanto que não revelei que tinha esses poderes por causa disso. Eu não sentia chakra vindo de vocês, e até me ensinou a usar Fijutsu, que são poderes de selamento. Certo, depois de tanta informação estou ficando zonzo. Eu só tenho 2 perguntas. O que é Kekkei Genkai, e o que isso interfere na morte de Erza? Como assim não sentia esse chakra na gente, e como surgiu o chakra? Kekkei Genkai literalmente significa técnica limitada à herança sanguínea, assim como o nome sugere. São habilidades passadas geneticamente em clãs específicos. O Sharingan é um exemplo. Somente os Uchihas possuem de forma natural esse Dojutsu. De acordo com Madara Uchiha, o chakra era originalmente algo pertencente a Shiju. Quando a princesa Kaguya Otsutsuki comeu o fruto do Shiju, ela se tornou a primeira pessoa na história a empunhar o chakra. Com seu novo poder, ela pôs fim às guerras que assolavam as terras. Seus filhos, Amura e agora o Otsutsuki, o último dos quais viria a ser o homem conhecido como o Eremita dos 6 Caminhos, foram as primeiras pessoas a nascerem com chakra. Foi Agoromo que espalhou o chakra para os outros, com a intenção de usar o chakra para ligar a energia mental das pessoas para que eles pudessem entender um ao outro, mesmo sem falar. Isso ficou conhecido como Ninshu, tendo como seu objetivo levar o mundo em direção à paz. Porque eu disse que não sentia. Bem, realmente não sentia, mas agora sinto um pouco de chakra em vocês. Eu tenho apenas uma teoria com base na lenda de Agoromo e Kaguya. Percebi isso durante meu tempo com a Mitsuhi. Ela foi a primeira a descobrir que eu tinha chakra. Quando o ataque do Oni começou, eu usei meu Sharingan para tentar ver onde o Oni estava. Ao ativar, a primeira coisa que vi foi fluxo de chakras, pequenos, mas suficiente para me assustar, e percebi que esse chakra vinha da Mitsuhi, da Lisa, Erza e uma outra pessoa que não conheço, sendo essa pessoa a que menos tem chakra. Desde então eu fiquei pensando, por que só agora eles têm chakra? Da primeira vez que senti, eles não tinham nada. Inclusive até você tem chakra agora. Então, depois de pensar tanto, bolei apenas uma teoria que acho aceitável. Eu chamo de ressonância do chakra, assim como a lenda. Eu e Agoromo somos os únicos com chakra, assim como a lenda. Estamos no mundo de pessoas sem poderes. Acredito que eu esteja passando o meu chakra para todos aqueles em minha volta. E esses passaram para quem está em torno deles. Como um requisito para despertar o chakra, seja estar em contato com um indivíduo que possua essa energia.
E por fim a última dúvida, como interfere na morte da Erza? Se eu tivesse usado meus poderes, talvez ela, eu só, não quero perder mais amigos, porque sempre carrego mortes comigo. Se você parar de lutar, mortes não vão parar, então levanta. Farei uma pergunta, e não fale nada até você ter a resposta. O que deixaram para você? Estaria viva? Pode ser que sim, mas o que o Oni faria com essa informação? Fugiria. E se a gente está recebendo chakra, por que não os Onis também? Você tomou a decisão mais correta no momento. Não usar esses poderes, foi uma escolha sabia, tendo que muitos poderiam morrer por causa desse poder. Por isso é arriscado demais. Mais pessoas saberem disso. Exato, ter nos contado isso já foi um desafio, então relaxe. Erza deve estar orgulhosa de você. Além do mais, como esse tal Eruzen disse, a vontade do fogo vive na nova geração. Então, continue seguindo em frente, com a cabeça erguida. Porém, como você tem esses poderes, talvez nem precise de uma respiração. Preciso sim, afinal, os Onis morrem pela presença do Sol e Prasni Shiren. Meus jutsu são inúteis se eles são imortais. Por isso devo aprender uma respiração. Eu vou ficar um tempo aqui para aprender a técnica de ações repetitivas. E depois, irei atrás do tal Rengoku para treinar e ver se consigo usar uma respiração. Bem, a técnica de ações repetitivas é uma técnica pouco conhecida entre os budistas e caçadores de Onis. Fazendo um conjunto de ações pré-determinadas, o usuário é capaz de maximizar sua concentração, recebendo um aumento de força física pelo processo de usar essa técnica, fazer o corpo do usuário aumentar de temperatura e seu coração acelerar, como relatos e escrituras antigas. Ao reviver seu passado, os momentos dolorosos, você é capaz de se enfurecer e usar a técnica de maneira inconsciente. Depois de um tempo de uso, você começa a automatizar seu corpo. Vamos aproveitar esse ambiente de montanha para treinar sua respiração. A concentração, foco total você já tem, então vamos ensinar as ações repetitivas. O Kenshin, depois revele a ele todos os segredos das armas de sangue. Certo, Lisa, estou pronto para suas ordens. O que eu devo fazer? Desce e suba a montanha cheia de armadilhas uma vez com o seu Sharingan, depois você irá subir inúmeras vezes ela de olhos fechados enquanto fica revivendo seus traumas, até que consiga de uma vez por todas subir sem se machucar. É o que? Você tá louca? Se lascou todo. E nós dois vamos ter uma conversa, Kenshin. Ah não? Sabia que devia ter ficado em casa. Após escalar o monte e fugir com extrema facilidade, usando seu Sharingan para decorar a localização de cada armadilha, Obito acabaria subindo a montanha de olhos vendados, decorando a rota e local das armadilhas. Ele imaginava que seria fácil, porém, aquilo se mostrava extremamente desafiador. Outra coisa que desafiava o mesmo, era os seus traumas sendo revividos. Com o uso de um Jijutsu em si mesmo, ele potencializou o estresse em seu próprio corpo. Assim o treino se mantinha intenso, quando o mesmo não conseguia subir a montanha sem receber nenhum dano. O mesmo realizava uma série de pré-treino budistas, dito por Lisa como o treino da provação do inferno, sendo o treino da cachoeira, que consistia em receber água fria de uma cachoeira caindo sobre o corpo, enquanto mantinha a respiração foco total e relembrava seus traumas. Carrega 3 troncos do ombro de uma vez só. Empurra uma pedra maior que o mesmo por 10 km, sendo o equivalente a uma cidade. E por fim, um treino que envolvia chamas queimando por baixo dos caçadores, enquanto os mesmos carregavam um tronco nas costas. Depois de quase metade de um dia inteiro de treino, após tanto treino pesado, Obito conseguiria evitar alguns danos por conta das ações repetitivas. Outros danos ele evitaria por já conhece e decorar o terreno, e assim o Uchiha passaria no teste com muitas dificuldades. Porém, o mesmo não acabaria por aí, resolvendo descansar um pouco, usando os jutsus para facilitar sua vida. Primeiro usaria o estilo vento para cortar as árvores. Logo usando o estilo fogo para criar uma fogueira. E por fim usando o Chidori para matar os animais. Chidori não é um jutsu fácil, nem mesmo Obito dominava, mesmo com a posse do Sharingan. Porém ele conseguia fazer a versão mais fraca do jutsu para pelo menos caçar. Dessa maneira ele teria carne e poderia preparar uma comida. Como um ninja, ele tinha a mínima noção de quais plantas ele podia usar, sabendo que sempre se deve, por exemplo, evitar colher cogumelos com escamas ou outras marcas claras ou escuras, parecidas com pintinhas. No chapéu, essas manchas são muito comuns nas variedades venenosas. Alguns cogumelos brancos, por exemplo, podem ter manchas beges ou marrons. Assim o mesmo faria um banquete para si. Após o banquete bem servido, Obito resolveria treinar seus jutsus, escolhendo começar com a liberação que ele não sabia usar, o estilo madeira. Obito lembrava o que o Madara explicou sobre o Mokuton para ele, e como se usava essa liberação, afinal ele também é um usuário dessa técnica.
O estilo da madeira é uma Keikenkai que permite a mudança da natureza para criar ou manipular técnicas baseadas na germinação e crescimento de plantas poderosas, geralmente associadas ao selo de mão cobra. O estilo madeira combina os elementos água e terra, um em cada mão, para produzir madeira e controlar vegetações. No auge da manipulação, árvores poderosas de vários tamanhos e formas podem ser criadas, cuja vegetação pode brotar tanto do corpo do usuário, quanto crescer ao seu redor. A habilidade de Ashirama Senju para com as técnicas do estilo madeira foi um dos motivos para ser dado a ele o título de primeiro Hokage, e com a técnica secreta estilo madeira, nascimento do mundo de árvores, ele foi capaz de promover o crescimento das árvores que serviriam como alicerce de Konohagakure. Essa técnica o permitiu remodelar completamente campos de batalha a seu favor. Assim Obito lembraria que Madara mostrou alguns selos de mão que pertenciam aos jutsus do Mokuton. Antes de tentar usar o Mokuton, Obito resolveria treinar seu Suiton e Doton antes de ir direto pro Mokuto. Assim ele começaria usando o Suiton. Assim Obito se sentaria e começaria a carregar seu chakra, liberando o elemento Suiton. Assim o mesmo. Assim ele começaria a não só controlar a água do ambiente, mas também criar água. Após se aquecer ele tentaria colocar o chakra em apenas uma mão. Assim depois de algumas tentativas ele conseguiria colocar o Suiton em apenas uma das suas mãos. Após isso, ele voltaria a concentrar seu chakra, dessa vez ele tentaria concentrar o estilo terra, ou Doton. Primeiro ele concentraria o elemento em todo o seu corpo, causando inúmeros tremores no ambiente, levantando pedras e poeiras. Assim depois de algumas tentativas ele conseguiria colocar o Suiton em apenas uma das suas mãos. Após novamente aquecer, novamente após algumas tentativas, ele conseguiria colocar dessa vez o Doton novamente em apenas uma das suas mãos, especificamente a mão que ele não colocou o Suiton. Após isso, Obito colocaria o Suiton em sua mão esquerda, já o Doton em sua mão direita. Dessa maneira ele começaria a se concentrar e realizar alguns sinais de mão. Cobra, carneiro, coelho, cão, cobra, tigre. Esse jutsu é um dos meus favoritos do Mokuton. Ele se chama Mokuton Mokuri no Jutsu. Com extrema dificuldade, Obito conseguiria usar o jutsu do estilo madeira, ou dragão de madeira. Como ele não tinha costume com o jutsu, ele sentia muita dificuldade em usar a técnica. Porém após usar, ele parecia conseguir controlar o dragão com relativa facilidade. Após isso o mesmo testaria a potência da técnica, lançando o dragão contra um rocha perto. O impacto seria forte o suficiente para quebrar a rocha e o solo do impacto. Após isso Obito, como tinha muito chakra, resolveria sair testando selos de mãos, começando o sinal cobra para ver até onde ele conseguia usar o Mokuton. Obito estava tendo muitos avanços com o Mokuton. Ele não era um prodígio, muito menos um gênio para conseguir usar livremente todos os jutsus. Porém, ele pelo menos já conseguia acessar o Mokuton em seu corpo, e assim o mesmo seguiria treinando seus jutsus até o seu chakra acabar, aproveitando a técnica de ações repetitivas para aumentar a eficiência em descobrir o máximo de jutsus possíveis. Junto a isso ele uniria selos de outros jutsus que ele estudou na academia ninja com o Mokuton, colocando sempre o sinal cobra no início ou final. Por exemplo, ao lembrar de como era o sinal do Jutsu Clones da Sombra, o tigre, ele tentaria fazer a sequência cobra e tigre, porém não aconteceria nada. Invertendo a ordem, sendo agora tigre e cobra, ele conseguiria produzir um clone falho de madeira, sendo um avanço. Agora ele entendia que faltava pelo menos um selo de mão antes do sinal de cobra para ele finalmente acertar mais um jutsu. E assim a noite seguiria. Um dos nossos espiões espalhados pelo mundo viu o corpo da maldita Erza indo a um monte Fuji. Entraram lá aquela puta. Bem, Muzan está no nosso pé. Ele tá doido pelas armas do Kenshin e pelo garoto. Goro, Kaito e Senhor Takumi já sabem o que fazer, não é? Podem ir para o monte Fuji. Provavelmente eles estão no secreto santuário budista. Estamos cientes, mestre. Apenas uma dúvida me resta. E a Lisa? Temos que sequestrar ela. Seria chato lutar contra ela. Acho que poderíamos brincar com ela antes de matá-la. Podem fazer o que quiser com ela. Estou cagando e andando pra aquela vadiazinha de 5ª categoria. Assim, agora lembrei. Levem o Sora com vocês. Ele pode ser útil. Vamos ver o que o vírus Oni pode fazer. Cadê sua esperança? Vem você!